Olá, galerinha da EJA Modular, fase 2, professora Eva Vilma. Hoje teremos uma aulinha de História. Vamos ver aí um pouquinho sobre o Brasil republicano. E vocês já foram lá, deram um likezinho no portal, já assistiram as aulas de vocês, já responderam? Hein? E aí? O que é que vocês estão fazendo? Envie as atividades, envie para o professor de vocês. Respondam do livro que tem lá no material de vocês com o tema, envie para o professor. O professor vai dar, assim, um feedback aí para vocês, um retorno, certo? Mas não deixe. E veja também lá o material dos outros professores, do Fundamental 2. Vejam lá, tem por série também, turma, sexto, sétimo, oitavo, nono, aula de história, de ciência, português. Revejam lá também esse material. Não é o mesmo assunto, tem uns que é, mas vocês estão aprendendo mais ainda, certo, galera? Não deixe não de não acessar. Vá lá, faça esse turno, esse portal lá da Secretaria da Educação. Vocês não vão perder nada, só tem a ganhar. Sim? E agora, vamos ver, começar aqui, ver o nosso tour também sobre a nossa história, o Brasil republicano, certo? Aqui nosso mural de entrada, eixo Educação de Jovens e Adultos, realizando sonhos adormecidos. O Brasil republicano. Vamos ver um pedacinho aí, um pouquinho desse período, o que é que se passou nessa nossa república. Vamos reviver, reverenciar aí, né? Militares ressentidos de um lado e uma oligarquia cafeeira desejosa de poder e, de outro lado, uniram-se para combater a monarquia. No caso, foi a junção, né, nesse período. O Brasil Império. Nesse período do Brasil Império, aqui no primeiro tópico, o poder moderador garantia ao imperador um poder centralizado. Também nesse mesmo período, teve aqui o voto era censitário, ou seja, só votava quem tinha renda. Antigamente era assim, não é como diz que agora não, que diz que não é obrigatório, mas força a gente a ir votar, né? Nesse mesmo período também, no período do Império, Brasil Império, os fazendeiros dependiam do trabalho escravo. O café era o principal produtor de exportação. Esse é um resumo desse Brasil Império, logo naquela época. A crise no Império e a defesa da República. A ideia de república era antiga no país e havia sido retomada após 1870. Teve a criação do Manifesto Republicano em 1873, Convenção de Itu, São Paulo, onde foi criado o Partido Republicano Paulista. E para os republicanos, império era sinônimo de atraso, e só a república traria o progresso. Então, nesses anos aqui, 1870 a 83, teve essas duas criações, o Manifesto e a Convenção de Itu. E os problemas do império, a insatisfação da igreja com o fato do imperador defender a maçonaria. Nessa mesma época também teve a insatisfação dos fazendeiros escravistas com a abolição da escravidão, o crescimento do movimento republicano no Brasil, a insatisfação dos militares com a Guerra do Paraguai. Então, nesta mesma época aqui,
esse período aqui, teve esses problemas ocorreram, né, nesses períodos aqui. O fim do Império. Diante das pressões citadas, que a gente acabou de ver aí, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Doente, Dom Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força no Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o Marechal assinou o manifesto, proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Então, é por isso que a gente sempre comemora dia 15 de novembro, a bandeira, né? Quem foi instalado ali é o dia da proclamação da República, foi instalado nessa época. O povo participou da proclamação da República Brasileira. Por ora, a cor do governo é puramente militar. Deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. É um pedaço aí da carta de Aristóteles Lobo, em 1838 a 1896, sobre o episódio de 15 de novembro de 1889. Então, é um pedacinho do que ele escreveu e enviou, contando o que estava acontecendo. O povo participou da proclamação da República Brasileira. Desengana-se os idealistas, o povo fluminense não existia, existe. Dirão que o povo fluminense fez a agitação abolicionista e a agitação republicana. O povo não fez nada disso. Um grupo de homens denodados, bastante ativo, é certo, para parecer a multidão, fez o movimento abolicionista e o movimento republicano do Rio de Janeiro em volta desses campeões devotados, acercavam-se curiosos e foi só. Aqui também Raul Pompeia conta um trecho aqui da obra dele, né, do que ele vinha conversando e falando, mandando, descrevendo o que estava acontecendo naquela época. A República foi proclamada no Brasil. O que mudou? Uma reflexão aí para nós, né? Algumas mudanças. Mudança do nome do país, Estados Unidos do Brasil. Outro ponto, separação entre o Estado e a Igreja e o estabelecimento da liberdade religiosa e mudança das bandeiras. A bandeira era essa, formou-se essa daqui depois, e agora essa que temos o costume de ver, né? Algumas mudanças ainda. Instituição do casamento civil, naturalização de todo estrangeiro residente no país, extinção do Senado vitalício, dissolução da Câmara dos Deputados e das Assembleias Provinciais, e última aí, eleições para uma Assembleia Constituinte. E em 1891 fica pronta a nova Constituição brasileira,
Ela está aqui bem quase apagadinha, aqui do lado, mostrando como é a capa dela. Constituição da República. Ela tem esse formato, a República desse ano. O Brasil passa a ser uma república federativa presidencialista. O que é que significa isso? Os estados passam a ter ampla autonomia econômica e administrativa, podendo então elaborar sua própria Constituição. Outro ponto, eleger os seus governadores, contrair empréstimo no exterior, decretar impostos, organizar as suas forças militares. Agora, um detalhe aqui bem importante: nenhum Estado poderia se separar do país e o presidente da República poderia interferir nos Estados. Esse é um lembretezinho, né? Quando foi a República Federativa, foi quando foi fundada aqueles os decretos que colocou os, os, as imposições, né? A divisão dos três poderes. Temos aqui um esquema. Os três poderes foram divididos aqui entre eleição, legislativo, Câmara e Senado. Executivo, presidente da República e vice e ministros. Concurso, judiciário, juízes federais. Então, é a divisão aqui dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Sistema eleitoral republicano. Aí ficou decidido que o voto era aberto e direto. Não podia votar mulheres, analfabetos, mendigos, soldados e membros da ordem religiosa. O voto agora atualmente, isso era antigamente, logo quando foi, né, nomeado, decretado. Agora hoje, nos nossos dias, diferentemente da República Velha, o voto hoje em dia é executado em uma urna eletrônica, além de ser secreto e não mais aberto. Cada candidato tem um número que o representa na hora de votar. Pessoas de 16 a 18 anos de idade têm o direito de escolha entre votar ou não, ou seja, elas têm o voto facultativo. A partir dos 18, quando a pessoa se torna independente, até os 65, há uma obrigatoriedade para se votar. Governo provisório, 1889 e 1891. Presidido por Deodoro da Fonseca, e coube organizar a nova forma de governo. Governou por decreto, leis, até que fosse promulgada a Constituição de 1891. As principais medidas desse governo: instalação da República Federativa, banimento da família imperial, transformou as províncias em estados, instituiu a bandeira nacional, cujo lema era ordem e progresso, é positivista, ofereceu cidadania brasileira aos estrangeiros aqui residentes, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a primeira Constituição republicana no Brasil e a separação do Estado da Igreja. Então, nesse período, Deodoro, né, fez essas medidas provisórias. E agora vamos aí ao nosso desafio, a nossa atividadezinha da semana.
Agora vamos praticar. O primeiro presidente eleito da chamada Nova República por meio das eleições diretas de 1989 foi Fernando Collor de Mello. Sobre o governo Collor, é incorreto dizer, temos aqui 5 alternativas, vocês vão marcar uma delas. Sobre o governo Collor, é incorreto dizer o que foi que não foi fundado no governo Collor, que não foi da época. Na história da República Brasileira, a expressão Estado Novo identifica, temos aqui também 5 alternativas, A, B, C, D e E. Vocês aí vão ler e vão dizer o que se identifica com o nome Estado Novo. A expressão Estado Novo identifica o quê? E essa semana a nossa mensagem, né? Sonhe. O sonho é que levanta a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica quietado, fica acomodado, não sai do lugar. Nosso link da nossa atividade. Até a próxima aula. O momento é de prevenção. Proteja quem você ama do coronavírus, seus familiares. E aqui tem Joãozinho e Maria, estão prevenidos usando máscara, mas fazendo a atividade deles. Não estão fora da responsabilidade deles. Certo, galera? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.